1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 16. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem a mania por questões e contendas de palavra, de que nascem invejas, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Temos sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de vê-lo. A Ele honra e poder eterno. Amém. Você pode se assentar neste instante. Eu estou utilizando um dos textos bíblicos propostos pelo Lecionário Cristão e quero convidar você a refletir ao que intitulei Tu, porém, homem de Deus, podemos dizer, mulher de Deus. A gente precisa de entender primeiro o contexto. Vamos lembrar primeiro quem é Timóteo. Timóteo era um garoto natural da cidade de Listra. O pai dele era um grego, a mãe dele era uma judia, mas uma judia convertida ao cristianismo. Ele é aquele que acompanhou Paulo em algumas viagens missionárias, se tornou um discípulo de Paulo, ao ponto de Paulo confiar a ele a coordenação pastoral das igrejas da Ásia, dizer que ele era o responsável. Quando falamos de tradição, porque alguns pontos são difíceis de aferição histórica, nós descobrimos que Timóteo foi o primeiro bispo da cidade de Éfeso. Então é alguém que tem um currículo importante no cristianismo do primeiro século. E essa carta, quando olhamos para essa carta, vemos a sua mensagem ter como objetivo principal o de dizer o que um verdadeiro homem de Deus faz, retratar o perfil do verdadeiro homem de Deus. Essa expressão
Eu me lembro quando eu preguei sobre Eliseu e a mulher sunamita, e aí a mulher diz assim: vejo que este que passa entre nós é um homem de Deus. E ainda falei da expressão hebraica Ish Elohim, homem de Deus. Isso é forte na cultura do povo judeu, falar quem representa realmente Deus a quem serve. Aqui, apesar de ser usada uma expressão grega, porque o Novo Testamento é escrito em grego, nós temos essa mesma ideia, antropeteu, homem de Deus. É algo forte na cultura deste povo, dizer: olha, é alguém que representa o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E a carta se preocupa com isso, em falar qual o perfil de um homem segundo Deus, segundo a vontade de Deus. Agora, em que ambiente nós estamos? O que acontece naquele momento? Quando vamos pesquisar, descobrimos que é uma época em que o gnosticismo está em alta, uma heresia que entra dentro da igreja cristã e começa a substituir a graça de Deus, a bênção de Deus, pelo conhecimento, e dizer: olha, o conhecimento é que nos levará à salvação, o conhecimento é quem nos purificará. E aí Paulo e aí vários pregadores vão lutar contra o gnosticismo, por isso combate o bom combate da fé, ou seja, vai contra isso, vai contra estes ensinamentos. E aí temos a expressão ensinamentos dos falsos profetas, dos falsos mestres. Por quê? Porque eles estão difundindo uma doutrina que é uma doutrina diferente daquela que Cristo Jesus ensinou, que é a do relacionamento, que é a do amor, que é a da graça de Deus, e passam a substituir pelo poder de conhecimento. É a sabedoria humana quem vai valer. E aí a carta vai exortar quem são os pastores, mestres, líderes da comunidade da época. E aí, quais são as características que nós lemos aqui destes falsos mestres? O texto bíblico diz: eles são orgulhosos, ignorantes, discutem questões sem importância, fomentam a inveja, a discórdia, os insultos, as suspeitas injustas, as invejas, os ciúmes, e estão preocupados com o lucro. Qualquer coincidência é mera semelhança. É isso. Qualquer semelhança é mera coincidência. E qualquer questão, se olharmos para o cristianismo atual, podemos encontrar algumas coisas. Mas vamos voltar a essa época em que algumas pessoas se aproveitaram da religião para fazerem discípulos, se sustentarem através dos seus discípulos, querendo se enriquecer. Por isso, a exortação da carta dizendo: olha, não é por aí que se enriquece. E o verdadeiro enriquecimento através da piedade, ou seja, através da fé das pessoas, é quando você tem contentamento, quando você está contente com aquilo que já tem. E aí a proposta do texto bíblico é a proposta de apresentar quem é o verdadeiro discípulo, e aí podemos dizer o verdadeiro discípulo mestre, porque se estamos falando dos mestres falsos, ele está falando aqui do mestre verdadeiro, mas que é discípulo do grande mestre. E aí então, neste ambiente todo que nós levantamos do gnosticismo, de pessoas pervertendo a doutrina, de pessoas querendo se enriquecer através do ensino da religião, é neste ambiente que o texto vai sublinhar as características do verdadeiro discípulo mestre, daquele que é discípulo de Jesus e se torna mestre
no meio do povo. É nesse contexto que precisamos entender o texto bíblico nesta noite. Mas qual a mensagem? A mensagem do texto está ligada a essa expressão, homem de Deus. Podemos fazer uma linguagem inclusiva aqui e dizer, homem e mulher de Deus. Essa expressão, já tão conhecida, mas ela fala do que é ser um homem que se distingue dos outros homens, e aqui de forma especial, dos homens que estão em pecado, ou dos homens que perverteram a verdadeira doutrina. No concreto, no real, o texto está dizendo assim: o homem de Deus é aquele que cultiva a justiça, é aquele que prega e vive a piedade, é aquele que vive pela fé, é aquele que vive o amor. O sermão da manhã trabalhou este tema do amor, a perseverança, a doçura. Às vezes temos dificuldades em lidar, temos juízos precoces, o chamado preconceito, um conceito antecipado das pessoas. E esse líder tem que ser, segundo o texto, alguém paciente, manso, diante das dificuldades que se impõem nos ministérios, na casa de Deus. Ele é alguém que trabalha com mansidão, ajuda a apaziguar. Em alguns cursos a gente brinca que há pessoas que têm dificuldade em ser canal de pacificação, porque quando tem um foco pequeno de fogo, ao invés dessa pessoa carregar um extintor e ir lá apagar esse foco pequeno, parece que ela tem a tendência a carregar gasolina. Ela vai lá e joga mais combustível e fogo maior acontece. Aqui está dizendo: não, precisamos de líderes que sejam mansos, pacificadores. Se formos fazer um resumo, quem sabe poderíamos separar 3 características. Uma primeira: o líder tem que amar os irmãos. E aí podemos substituir o líder por o cristão tem que amar os irmãos. E aí com isso ele consegue lidar com a doçura, com o respeito, ser pacificador. Ele precisa também de ter um entusiasmo pelo ministério. O problema é que falamos em evangelizar ou em testemunhar a nossa fé para outras pessoas, mas nós mesmos às vezes já perdemos o entusiasmo da fé. Se lembrarmos dos tempos passados, veremos que em nossa própria vida já experimentamos algo que nos motivava mais. Há um cântico que eu já citei alguns domingos atrás e que eu gosto muito dele, um cântico do Carlinhos Pérez, que diz: quero voltar ao primeiro amor. E dizer assim: olha, aquele sentimento, aquele entusiasmo, aquela alegria, eu preciso disso reavivado dentro de mim. Porque quando você quer fazer propaganda de algo, você precisa de estar entusiasmado. Já pensou você fazer a propaganda de um produto e você fizer isso desanimado? Ninguém vai comprar, ninguém vai querer. Vai dizer assim: nem essa pessoa se empolga com isso, como é que eu vou fazer uso disso daí? Eu diria a mesma lógica na fé. Se nós não estamos entusiasmados, como vamos alcançar outros? E aí uma das coisas que o texto nos apresenta é a questão do entusiasmo. Então precisamos reavivar o entusiasmo.
e ser capaz de transmitir a verdadeira mensagem do Evangelho. Porque existem N mensagens, existem muitas mensagens baseadas na experiência pessoal. É uma forma, às vezes, de uma heresia disfarçada quando colocamos a nossa experiência pessoal acima da própria doutrina bíblica. Quantas pessoas, às vezes, passam por uma experiência que julgam ser uma experiência interessante e aí querem tornar isso doutrina para a vida de outras pessoas, ainda que o texto bíblico não nos ensine nada disso. Então, 3 pontos que eu destacaria: amor pelos irmãos, ter entusiasmo e transmitir o verdadeiro Evangelho, a verdadeira doutrina. Esta é a missão que nós vemos no texto para uma igreja que estava sofrida, porque muitas pessoas estavam apresentando doutrinas heréticas, coisas erradas. Então, para se tratar disso é necessário amor, entusiasmo e mensagem verdadeira. O texto termina com algo muito bonito, que é uma doxologia. O que é doxologia? Doxa é glória, logia é palavra, logos, palavra. É uma palavra de glorificação, é o glorificar. Isso é uma forma em que se realizava em celebrações o reconhecimento dos heróis. Os heróis recebiam uma doxologia. No Antigo Testamento nós temos alguns exemplos. No Novo Testamento nós temos o exemplo de Maria, de Isabel. Ó, tu és agraciada. Isso é uma doxologia. Reconhecer, tu és bendita entre as mulheres. É um reconhecimento. Só que no Novo Testamento a doxologia vai ser uma exaltação à Trindade. Por isso nós cantamos muitas das nossas doxologias, né? Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, hoje e para sempre. Amém. Essa é uma das doxologias mais utilizadas nos cultos cristãos. E aqui, o texto bíblico, ele é arrematado, ele é fechado com isso, com a doxologia dizendo: nós glorificamos aquele que é Senhor dos senhores, aquele que é Rei dos reis, ou seja, aquele que está acima de tudo e de todos. É reconhecer a soberania de Deus, um Deus soberano, um Deus que é Senhor de todas as coisas. Gostaria de concluir dizendo que o perfil de um homem de Deus, de uma mulher de Deus esboçado neste texto, é de quem vive realmente uma fé entusiasmada. Precisamos de nos autoavaliar. Como queremos ganhar outros para Jesus, sem reavivar em nós o entusiasmo da fé? O perfil do homem, da mulher de Deus, é aquele que ama o irmão e a irmã. Por isso, trata todos com paciência. Hoje ouvimos isso, a paciência, o cuidado, tratar com mansidão. O homem e a mulher de Deus é aquele que dá testemunho da verdadeira doutrina. Estas palavras estão embutidas no texto. O testemunhar, o amar ao próximo com essas características e o ter entusiasmo
quero convidar você a um momento de auto-reflexão, diante do texto bíblico, a olharmos para dentro de nós. Às vezes nós somos tão otimistas na autoavaliação e pessimistas na avaliação do outro. Eu quero convidar você a um momento de autoavaliação, que você pudesse olhar como está o meu entusiasmo na fé. Se eu precisar de dar um testemunho para a pessoa de quem é Jesus, o Jesus que eu conheço a mensagem dele, será que eu estou com ânimo, com alegria, com entusiasmo? O que eu estou precisando? Sempre você diz, eu estou precisando de um reavivamento, de um avivamento interno. Estou precisando de um chacoalhar de Deus na minha vida, me chamando para falar com alegria daquilo que Ele tem feito na minha vida. Eu convido você a curvar a sua fronte, a fechar os seus olhos. Vivemos um tempo em que as pessoas querem uma religião que promova o prazer, e o prazer terreno. Possa me dar alegria, tenha sermões que me agradem, músicas que me agradem, oração forte que possa me animar. Parece que muitas pessoas querem levar vantagem na relação com a religião. Pode ser que elas não cheguem ao extremo de querer se enriquecer. Pode ser que elas não cheguem ao extremo de falar, nós vamos nos enriquecer com a religião. Mas tem uma relação com a doutrina, com a fé, com o corpo de Cristo, que é a de satisfação pessoal. O chamado no texto bíblico é: seja um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Não siga o exemplo dos falsos mestres, não siga o exemplo de pessoas hereges, mas seja alguém que ama, que prega